E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Eu tava comendo um pastel aqui e eu parei pra pensar como é bom não ser socialista, porque é excelente poder comer. Aí eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouco sobre impossibilidade de cálculo econômico sobre socialismo, sobre imposto, sobre Estado e porque tudo isso está inteiramente ligado e é economicamente ligado, sabe? É muito comum ver pessoas dizendo, olha, o socialismo é utopia, o comunismo é utopia, ou o socialismo, o comunismo não funcionam. Mas aí você para questionar elas, olha, por que você acredita que o socialismo é uma utopia? E ela vai dizer, porque na teoria dá certo, mas na prática dá errado, ou porque o ser humano é egoísta por natureza, ele é mau por natureza, ou porque ele só pensa em lucrar, ele não gosta de igualdade, ele não gosta de ajudar os outros, blá 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 blá. É muito comum ver isso, sabe? Inclusive, tem muita gente que posta vídeo na internet dizendo, refutando socialistas, debatendo e humilhando socialistas, esse tipo de coisa. Só que aí eles não utilizam a impossibilidade de cálculo econômico, que é a real refutação ao socialismo. Se você já tiver um conhecimento básico de economia, até moderado de economia, eu recomendo que leia o livro Cálculo Econômico sobre uma Economia Socialista, do Ludwig von Mises, é onde ele expõe essa refutação ao socialismo, a real refutação ao socialismo. Tá, mas se você não tem conhecimento ainda sobre economia, eu recomendo que não leia o livro agora, porque senão você vai bater cabeça demais e não vai conseguir entender nada. Então veja alguns vídeos, tente ler artigos, veja textos mais resumidos sobre o assunto, porque vai facilitar muito a sua vida. E é importante você aprender essas questões, pelo menos de forma resumida, para você poder realmente refutar os sócios, tá? Mas o que é o cálculo econômico? Basicamente é o cálculo que os indivíduos, os agentes econômicos fazem para saber se eles estão lucrando ou tendo prejuízo quando eles estão tentando fornecer alguma coisa para o mercado. Para fazer cálculo, a gente precisa dos números. Esses números são nos dados através dos preços. Os preços são informações que o mercado passa para os indivíduos para que eles possam fazer esse cálculo, para saber se estão lucrando ou não. Uma empresa passa a gastar uma certa quantidade de dinheiro, mas ela consegue arrecadar no final das coisas, no final das contas, mais do que ela gastou. Significa que ela está no positivo. Ela só pode fazer isso através do cálculo econômico. Olha, estou gastando X, mas estou ganhando X mais Y. Significa que que minha empresa está sendo eficiente. E aí, no mercado, isso funciona da seguinte maneira. Eu ofereço esse serviço, eu sou a empresa que está oferecendo esse serviço, e tem outra empresa que está oferecendo um serviço igual ao meu, só que ela está conseguindo fazer isso mais barato e está conseguindo lucrar mais por causa disso. Significa que aquela empresa está alocando os recursos de forma muito mais eficiente, de forma muito mais racional, por assim dizer. Ou seja, dentro de uma concorrência, é esse cálculo econômico que permite que eu saiba se eu poderia estar fazendo algo de forma mais racional ou não. Porque se tem alguém fazendo melhor do que eu, significa que eu devo tentar aprimorar a minha capacidade de produzir a mesma coisa para me tornar mais eficiente dentro do mercado, tá? Mas e aí, o que é que isso tem a ver com o socialismo? Quando uma economia se torna totalmente estatizada, quando tudo se torna propriedade pública do governo, quando os meios de produção são socializados através do Estado, não existe mais concorrência. Sem concorrência não existe mercado. Sem mercado não tem esses preços, porque você simplesmente destrói a oferta e a demanda. Não tem mais pessoas demandando de forma racional ou pessoas ofertando de forma racional os produtos. Simplesmente o governo vai lá e diz, olha, produza X e envie para Y, envie para as pessoas aí. Beleza, mas qual é o cálculo que ele se utiliza para saber para onde é que ele deve enviar os certos produtos, a quantidade de produtos que eles devem enviar? Eu gosto muito de usar o exemplo de duas cidades que estão comprando milho. Tá? Imagine agora o seguinte, você tem São Paulo e, sei lá, Rio de Janeiro, as duas cidades estão comprando algum tipo de produto, algum tipo de alimento, milho, como eu usei antes no exemplo. Aí uma cidade está pagando R$ 10 pelo milho e a outra cidade está pagando R$ 11 pelo milho. Esse preço, ele simplesmente como é que eu posso dizer, uma mensagem para os empreendedores para que eles enviem milho para onde está sendo pago mais caro. Então, esse preço, ele não é simplesmente um fator do egoísmo humano. Não, ele é uma informação dentro do mercado, sabe? Mas se não tem preço, se o Estado simplesmente vai distribuir, como é que ele vai saber se ele deve distribuir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo? É por isso que geralmente as pessoas passam a morrer de fome dentro do socialismo, dentro de economias que se tornam socialistas, de países que se tornam socialistas, porque eles não conseguem fazer esse cálculo. Sem esse cálculo não dá para saber para onde enviar as coisas. Inclusive o Thomas Sowell fala um pouco sobre cálculo econômico
No primeiro livro dele, que é o Economia Básica Voltada para o Senso Comum, ele diz mais ou menos o seguinte: os caras que meio que gerenciavam as indústrias lá na União Soviética pensavam, nossa, a gente poderia economizar um pouco desses recursos que a gente está gastando para produzir essas coisas. Mas aí, se a gente fizer isso errado, as nossas cabeças vão rolar. Então, quer saber? Gasta tudo aí e dane-se, velho. É melhor do que a gente morrer, tá? Então, faz do jeito que der e tá tudo certo. Mas o que é que isso tem a ver com Estado e imposto? Tem muita gente que acredita que imposto não é roubo se ele for bem aplicado, sabe? Isso aí é uma coisa que é muito interessante da gente parar para pensar. Eu já fiz um vídeo onde eu comentei um pouco sobre isso, mas o vídeo não ficou muito bem completinho como esse. Então eu resolvi fazer esse vídeo mais para poder conectar as coisas, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem um estado mínimo, um estado que vai fornecer segurança, tá? E eu acredito que a maioria das pessoas que pensa que um estado que pode oferecer um serviço bom, um serviço eficiente, um serviço que dê retorno, seria basicamente que cumpra aquilo que ele diz que vai cumprir, tá? Então vamos pegar o exemplo do estado mínimo, como eu comentei anteriormente, e imaginar que o único serviço que ele fornece é o serviço de segurança. Vamos parar para imaginar agora. Esse estado, vamos até fazer isso, trazer isso mais para perto da gente. Vamos imaginar agora que o cara que está controlando o estado é o Bonoro, tá ligado? É o Bolsonaro. Esse cara tá fazendo uma justiça perfeita, a segurança tá perfeita do país. E aí ele cobra, vamos supor, 1 bilhão de impostos por ano, só 1 bilhão de impostos por ano, e ele consegue fornecer segurança de uma forma perfeita. Simplesmente tá tudo tranquilo pra caramba, não tem mais crimes, não tem mais nenhum tipo de insegurança, as pessoas podem sair na rua do jeito que elas quiserem e elas vão ficar de boa pra caramba, porque tá perfeito. Mas aí eu te pergunto, como é que o Estado faz para saber se ele não poderia gastar menos para produzir esses serviços de segurança? Porque veja, como é uma questão monopolizada pelo Estado, não existe mercado. Sem mercado, como eu disse anteriormente, não há preços. Sem preços, você não tem como usar a informação para saber como é que vai ser distribuída essa segurança, como é que ela vai ser feita e como é que ela poderia ser realocada. Porque imagine o seguinte, vamos supor, né, que o Bolsonaro lá está fazendo com que o país cobre 1 bilhão de impostos para poder manter a segurança. Mas já parou para pensar que se o total líquido da quantidade de produtos que fossem roubados dentro de um ano, sei lá, fosse bem menor do que esse 1 bilhão? Então, na prática, seria melhor que as pessoas fossem roubadas pelos ladrões que pelo próprio Estado. Isso falando só da questão objetiva do preço, tá? Sem entrar na questão da subjetividade do valor, porque a gente envolveria aspectos do medo, do temor das pessoas saírem na rua e tal. Falando só realmente da quantidade líquida de dinheiro roubado, tá? Através do Estado. Então, isso também se eleva à impossibilidade de cálculo econômico ao próprio Estado. Sem um mercado, o Estado não tem como fazer esse tipo de cálculo. Não tem como saber se ele poderia gastar menos ou se ele está sendo super eficiente sem preços, sem concorrência para algum tipo de serviço. Agora imagina que a gente está vivendo numa capistão, tá? Simplesmente o capistão chegou e a gente está gastando mais ou menos o quê? 1 bilhão de reais também por ano, só para fins de argumentação, mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro total dentro da economia para ter o mesmo serviço de segurança perfeita, sabe? Só que em cada região, algumas empresas de serviço de serviço de segurança, justiça, estão operando de forma concorrencial. E aí na minha cidade, eu chego e digo, olha, caramba, as coisas estão muito boas aqui. Só que veja, a empresa que me serve, que serve a minha cidade, está cobrando X. Só que tem outra empresa que é da cidade vizinha, que ela está conseguindo cobrar um pouco menos e oferecer o mesmo serviço. A segurança lá está perfeita, igual aqui. Então por que eu vou continuar simplesmente contratando a mesma empresa que já faz esse serviço de segurança para mim, se eu posso contratar uma que faz o serviço mais barato? Então, a partir daí é que você entende que a empresa que está servindo a você, que está me servindo, que está servindo a minha cidade, não está alocando os recursos de forma tão eficiente quanto a outra empresa que está fazendo o serviço para a cidade vizinha. Então, entendam, quando os anarcocapitalistas, quando eu vou falar por mim porque nem todo anarcocapitalista faz isso, quando eu digo que os minarquistas, ou as pessoas de direita, ou as pessoas que defendem qualquer tipo de Estado, não importa o tamanho, têm graus de socialismo, é por causa disso. Porque elas defendem que serviços sejam prestados pelo Estado sem que o Estado possa fazer cálculo econômico, sem que o Estado possa ter a capacidade de fazer uma alocação racional desses recursos. É simplesmente por isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem simples e que vocês possam ser introduzidos à real refutação do socialismo, que é a impossibilidade de cálculo econômico. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo, meu PicPay e a minha
carteira de Nano, talvez até a carteira de Bitcoin já estejam aqui na descrição, caso vocês queiram fazer algum tipo de doação para o canal. Eu recomendo também que vocês vejam o máximo de conteúdo possível sobre a impossibilidade de cálculo econômico. Tem vídeos no canal do Alexandre Porto, no da Roth Girl e também no Ideias Radicais, tá? Eu recomendo todos eles porque são muito bons. Valeu, falou e fui.